Olá, artista! Seja bem-vindo! Nossa observação de hoje é sobre o pintor francês Raymond Monvoisin. Nascido em 1790, desencarnou em 1870. Após uma carreira de muito sucesso na França, deixou Paris em 1842 rumo à América do Sul. Depois de rápida passagem por Buenos Aires, chegou ao Chile em janeiro de 1843, portando pouco mais de 10 painéis, que foram exibidos em março daquele ano na Universidade do Chile. Essa mostra, que tornou-se um marco na história da arte no Chile, atraiu a atenção de diversas personalidades e causou admiração pela perícia e beleza das obras. Vale lembrar que a Universidade do Chile havia sido fundada no ano anterior, atendendo à necessidade de modernizar o país, que pouco mais de 2 décadas atrás havia se tornado independente do Império Espanhol. Os fundadores da universidade, especialmente seu primeiro reitor, o humanista Andrés Bello, propuseram-se a tarefa de dar ao Chile capacidade para incorporar novos métodos científicos e produzir conhecimentos que iriam garantir a autonomia em termos econômicos, políticos, sociais e culturais ao país. O retrato de André Bello é uma das obras de Monvoisin. Após essa exposição, Monvoisin recebeu pelo menos uma centena de encomendas de retratos. Pintou praticamente toda a aristocracia chilena da época. O governo prometeu-lhe então a direção da futura Academia de Desenho e Pintura do Chile, mas acabou por escolher o italiano Alexandre Ciccarelli. Monvoisin então deixou o Chile, chegou ao Rio de Janeiro em 19 de outubro de 1847, participando das exposições gerais da Academia Imperial da época. Em carta a um de seus irmãos, reclamou do calor do Rio de Janeiro e informou que pintaria um retrato de Dom Pedro II, que o recebeu calorosamente. A pintura que mostra Dom Pedro de pé em traje imperial é considerada o mais fiel retrato do imperador brasileiro. Em reconhecimento, Dom Pedro concedeu ao artista a insígnia de Cavaleiro da Ordem do Cruzeiro e uma pêndula de bronze. Monvoisin voltou à França em 1858, quando o espiritismo estava no auge. Tornou-se espírita e membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Kardec faz referência a ele na Revista Espírita de 1866, chamando-o de eminente pintor de história espírita fervoroso. Foi uma doação de 8 quadros de Monvoisin que estimulou em Kardec o desejo de fazer um museu espírita. Eram os seguintes títulos dos quadros: Retrato alegórico do Sr. Allan Kardec, Retrato do Autor, 3 cenas espíritas da vida de Joana d'Arc, O Auto de Fé de João Rus, um quadro simbólico das 3 revelações e a aparição de Jesus entre os apóstolos depois da morte corporal. Esse desejo de Kardec de fazer um museu espírita encontra-se registrado na Revista Espírita de dezembro de 1868, no texto A Constituição Provisória do Espiritismo, quando Kardec afirma: o futuro museu já possui 8 quadros de grandes dimensões, que só esperam um local conveniente, verdadeiras obras-primas de arte, especialmente executadas em vista do espiritismo, por um artista de renome que generosamente os ofereceu à doutrina. É a inauguração da arte espírita por um homem que reuniu a fé sincera ao talento dos grandes mestres. Em tempo hábil daremos sua descrição detalhada. Apesar de ter feito mistério a respeito do nome, provocando a curiosidade através da revista, não pôde Kardec revelar publicamente o nome do autor, pois 3 meses depois, em março de 69, veio ele a desencarnar. Em julho do mesmo ano, ao publicar a ata da reunião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o exemplar da Revista Espírita divulgou que o nome do artista incógnito era o do ilustre pintor Raymond Monvoisin. Informou ainda que as obras estariam disponíveis à visitação. Diz o texto: todo espírita poderá examinar e apreciar os quadros na residência particular da Sra. Allan Kardec às quartas-feiras, de 2 horas às 4 horas. O autor é com efeito o Sr. Monvoisin, que, aurindo uma nova energia na firmeza de suas convicções, quis, apesar da sua idade avançada, concorrer ao desenvolvimento da doutrina, abrindo uma era nova para a pintura e se pondo à frente daqueles que no futuro ilustrarão a arte espírita.
Nós não diremos mais a esse respeito. O Sr. Monvoisin é conhecido e apreciado por todos, tanto quanto artista de talento como espírita devotado, e ele tomará lugar ao lado do mestre nas fileiras daqueles que terão muito merecido do espiritismo. O pintor faleceu em Paris em 26 de março de 1870, meses antes que se estabelecesse a Guerra Franco-Prussiana, que durou de julho de 70 a maio de 71, devastando Paris pela fome após um cerco à cidade que durou alguns meses. Acreditamos que, em função dessa guerra, que exigiu a fuga da maior parte dos moradores e a posterior ocupação de Paris pelo exército da Prússia, devem ter causado o extravio destes quadros pintados por Monvoisin, pois não existe hoje informações sobre o destino destas pinturas. Essas são nossas observações sobre um pintor espírita, Raymond Monvoisin. Até a próxima!